decreto 7962 de 2013, que é esse decreto que passou a valer a partir de maio, ele vai instituir que primeiro se faça uma reclamação junto à própria empresa. Então tem que ser formulada uma reclamação junto à própria empresa e essa empresa tem que responder num prazo curto de tempo essa resposta, e se isso não for feito, aí ele tem que procurar o PROCON. Aí o caminho é procurar realmente a autarquia que hoje defende o consumidor. Caso contrário, se não houver solução ainda com o PROCON, é só judicialmente mesmo. Bom, isso é um caso extremamente polêmico, né? Porque hoje você tem uma Constituição da República que te permite a liberdade de expressão. Então, em tese, você poderia se manifestar livremente. Você poderia ser a favor, por exemplo, ou contra o homossexualismo. Você poderia ser a favor ou contra o racismo. Mas, por outro lado, você tem também normas que hoje proíbem as práticas racistas, proíbem a homofobia. Então, isso é uma ponderação de interesse caso a caso. Tem que se analisar a cada caso concreto. Vou citar um caso concreto que nós tivemos há algum tempo atrás, que não se refere nem ao racismo propriamente dito ou à homofobia. Mas uma determinada pessoa na internet fez umas postagens contra nordestinos. Então ela fez postagens criticando nordestinos. E ela foi combatida veementemente. Inclusive, vários nordestinos tentaram propor ações, ela sofreu uma série de retaliações por conta disso, porque se tratou de uma forma, na visão de alguns, de racismo. Né? Não seria propriamente racismo, porque ele se referiria mais à raça e não à região do país. Né? Mas foi tratado mais ou menos dessa maneira na época. Recentemente, você vê algumas pessoas fazendo declarações, como o próprio Marco Feliciano, deputado federal, em relação a atitudes homofóbicas, né? Ele demonstrando que ele é contra o homossexualismo de forma explícita. Isso um representante do povo, né? Que foi altamente criticado, não vem nem ao caso agora essa questão. Mas até que ponto isso pode ser permitido? Assim, a questão aí, ela estaria pautada muito até na ofensa à própria moral, minha visão. Então, assim, até que ponto a sua opinião, a minha ou a de outra pessoa em relação ao homossexualismo ofende aquele que é homossexual? Porque, por exemplo, se nós colocássemos a questão do racismo, se nos Estados Unidos recentemente a gente está vivendo o caso do Zimmerman, que foi absolvido, o guarda que assassinou um jovem negro, e há uma reviravolta, praticamente uma revolução racial hoje nos Estados Unidos por parte dos negros por conta dessa absolvição. E aí fica a pergunta, e se fosse o inverso, um guarda negro matando um guarda branco, um jovem branco, como é que se comportaria a sociedade? Será que haveria essa revolução da mesma maneira? Porque o racismo, a gente tem que entender hoje que o racismo ele é ligado tanto à raça negra, quanto à amarela, quanto à branca, todo mundo tem a sua raça. E que na verdade essa questão de raça eu abomino um pouquinho, porque para mim raça é raça humana, todo mundo é uma raça só. Né? Mas isso é uma questão que você está colocando que é de alta complexidade. Porque colocar, por exemplo, ali, olha, eu não gosto de homossexualismo. Você faz uma postagem no Facebook hoje, eu não gosto de homossexualismo. E aí, como é que fica isso? Você vai ser punido por isso? Você é obrigado a gostar das relações homossexuais? Você é obrigado a gostar disso? Senão você afronta a tua Constituição. Até onde fica a tua liberdade de expressão dentro da Constituição? Até onde está permitido que você possa realmente se manifestar livremente, como a tua Constituição garante? Eu acho que há um limite, que é um limite virtual, vamos usar a expressão aí para o nosso direito digital, um limite virtual, que é a questão da ofensa à honra. A partir do momento que eu estou ofendendo a honra do outro, se eu falar assim, olha, eu não gosto de fulano porque ele é homossexual, aí já começa, talvez, a ter uma discussão de ofensa à honra. Quer dizer, você está dizendo que você não gosta dele só porque ele é homossexual? O que há de errado no homossexual, então? Você pode não gostar da relação homossexual. Não, eu não seria homossexual, não gosto de homossexualismo. Então, eu acho que essa questão das postagens tem que se tomar um cuidado muito grande para se analisar caso a caso. Entendeu? Porque hoje a nossa jurisprudência, infelizmente, ainda não está preparada para esse tipo de questão. Porque a gente não tem um marco, a gente não tem uma legislação no Brasil. Então ela não está preparada para isso. Então você tem jurisprudência das mais variadas no Brasil acerca desse tema. Tem um crime que, na verdade, ele é extremamente praticado, que são os crackers. Né? Que, aliás, é uma diferença importante se fazer, porque o hacker, que é o que todo mundo geralmente chama, esse indivíduo que invade sistemas, que invade computadores, ele não é o hacker, ele é o cracker. O hacker é o cara que faz para o bem. É o cara que trabalha os sistemas, mas para o lado do bom. O cracker é aquele que invade para o mal. É aquele que invade realmente para danificar um sistema, é aquele que coloca um vírus no teu computador. Isso é um crime hoje muito praticado. Né? A colocação de cavalos de Troia e outros vírus famosos foi sempre muito praticado. Agora, a violação às informações eu também entendo hoje como um crime. Você invadir o computador do outro para buscar informações. Como foi, por exemplo, a questão da Carolina Dickmann,
em que teve seu computador violado e obtido as fotos dela, conseguiram entrar e retirar isso dela. Inclusive até a lei que foi aprovada de uma forma assim quase que súbita, tamanha foi a celeridade, né? Não sei se por ela ser atriz, enfim, ter um cunho de apelo público muito maior, mas a lei foi aprovada rapidamente, inclusive ganhou o nome dela, o apelido, né, da lei passou a ser o nome dela, né, Lei Carolina Dickmann. Então isso também é. Agora, uma outra questão interessante acerca disso é a questão das senhas. É muito interessante a gente não percebe isso no nosso dia a dia, que a gente fornece nossa senha às vezes para uma terceira pessoa. E a senha ela é pessoal e intransferível. Isso, inclusive, as próprias instituições financeiras fazem questão de deixar bem claro. E, no entanto, às vezes, marido e mulher, um passa a senha para o outro. Não, toma minha senha da internet, meu e-mail. Entra no meu e-mail, acesse meu e-mail, veja aí para mim. E ela acessa. Há um problema. Se ela acessa de uma localidade e você acessa de outro no mesmo instante, naquele momento, aquela empresa que está fazendo o armazenamento dos dados dos seus e-mails, ela vai identificar isso e vai bloquear o seu e-mail. É o que acontece muitas vezes com o Facebook. Às vezes as pessoas falam, pô, meu Facebook foi bloqueado. Falaram que tinham entrado no Facebook, eu tenho que mudar minha senha. Porque às vezes alguém que tinha sua senha acessou no mesmo momento. Ou um cracker entrou no seu Facebook, o que está acontecendo hoje. E está fazendo postagens em nome de terceiros. Tem um caso conhecido de um colega que ele teve o Facebook dele invadido e fizeram uma postagem no Facebook dele contra manifestações populares, mas pegando pesado. E aí pessoas foram até ele e falaram, caramba, o que você colocou no seu Facebook, o que é aquilo? Ele falou, não fui eu que postei. Entraram no Facebook dele, quer dizer, obtiveram a senha, entraram e a partir daí fizeram as postagens. Então essa questão da segurança da informação hoje é muito importante no Brasil. Um ponto crucial nisso, que aí já não é dentro da internet em si, mas se usa o meio eletrônico da internet para transmissão de dados, é a questão de rastreamento. Até que ponto fica a responsabilidade civil do indivíduo que faz um rastreamento? Você contrata alguém para fazer um rastreamento, esse indivíduo faz um rastreamento e de repente, em virtude desse rastreamento, ele tem acesso a informações sigilosas. Como é que fica a responsabilidade civil? Isso a jurisprudência hoje ainda não sabe responder, porque infelizmente não tem uma legislação que trate do tema. Há muito que se discutir ainda em relação à internet, tanto em parte de crimes quanto a parte civil. Hoje a gente está vivenciando a Agência Brasileira de Informações, a ABIN, e recentemente notícias saíram dizendo que o Exército Brasileiro também estaria monitorando as mídias sociais dos líderes das manifestações populares recentes. Então eles estão identificando quem são os líderes, estão monitorando as redes sociais. Estão apenas acompanhando e monitorando, mas estão de olho em tudo que eles publicam, estão acompanhando de perto. E não se sabe, a realidade é essa, até onde vai esse monitoramento. Só vai apenas acompanhando o que está sendo publicado ou se está indo além. Porque, inclusive, hoje há uma forte discussão acerca da utilização dessas informações por terceiros. Quer dizer, hoje você entra no Facebook, você coloca lá suas informações, por exemplo, coloca o time de futebol que você torce e subitamente você recebe um e-mail de uma empresa que vende artigos esportivos só sobre o seu time. Pessoal, como é que ela descobriu que eu torço para esse time? Eu nunca me cadastrei no site dela. Como ela descobriu que eu torço para esse time e eu recebi? Então isso é uma coisa que está sendo muito discutida, porque o próprio Facebook já está se armando, se preparando contra essa questão e tentando até um lobby em Brasília para dar uma ajeitada nesse projeto de lei 2126, porque ele está com receio de não poder passar informações ou que a informação que seja postada aqui no Brasil possa ser divulgada para o exterior, enfim, isso é complicado. E o tratamento isonômico, sua pergunta, quer dizer, eu tenho manifestantes que participam das manifestações, tem outras pessoas que não participam das manifestações populares e elas não são monitoradas. No entanto, eu tenho um grupo restrito, que são os supostos líderes de manifestações populares, que vêm sendo monitorados. Então, até que ponto eles não estariam sofrendo um tratamento anti-isonômico, um tratamento desigual? Porque uma coisa é ele ser o líder da manifestação pacífica, legítima, que foi inclusive a prova máxima de que a mídia social veio como uma grande potência de comunicação, porque as manifestações, de forma inequívoca, foram formadas a partir de mídias sociais, reunião de pessoas em grupos virtuais para marcar as manifestações, e até que ponto ele não se sente invadido nesse direito dele de privacidade das informações dele. Tudo bem que você fala, eu coloco uma postagem no Facebook, todos têm acesso. Nem todos, porque o próprio Facebook ele é restrito aos seus amigos, se você quiser. Então você tem como restringir. Mas a partir do momento que a Agência Brasileira de Inteligência e o Exército podem passar por cima desse obstáculo que você estabelece, aí ele já está tendo um tratamento desigual. Por que que ele está tendo uma invasão nas informações dele, que ele só quer restringir aos amigos dele, nos quais não está o Exército e nem a Agência Brasileira de Informações,
por que ele tem essa invasão e o outro não tem? Só porque ele está liderando uma manifestação popular legítima e pacífica? Agora, se ele foi identificado como um vândalo, alguém que está promovendo ali a quebra do Estado Democrático de Direito, alguém que quer promover a quebra da ordem democrática, aí é outra história. Eu quero instituir um grupo paramilitar, vamos quebrar a ordem democrática. Aí sim, esse daí ele tem algo de diferente que justifica essa invasão da privacidade dele, porque aí é algo que vai danificar a ordem democrática, eu não posso permitir. A democracia é o pilar desse país, então o Estado Democrático de Direito tem que ser mantido. Agora, a partir do momento que você tem um líder que faz uma manifestação, uma greve, um piquete, uma reunião de passeata, de forma legítima e pacífica, não há justificativa para se invadir as informações dele sem a sua respectiva autorização.